Amado Deus e Pai, glorificado, exaltado, seja o teu santo e bendito nome. Obrigado porque nessa noite nós temos o grande privilégio de estarmos aqui nessa adoração, nesse encontro com Deus Altíssimo, Criador do céu, da terra e do mar e tudo que nele há. Como é bom saber, como é confortável nós termos a certeza que esse Deus poderoso, que tudo domina, foi o mesmo Deus que nos escolheu, pecadores, miseráveis como somos, mas que um dia nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor olhar para essa terra, o Senhor viu esses filhos que aqui estão, e o Senhor teve compaixão, estendeu a sua graça, estendeu a sua misericórdia, e o Senhor nos convidou, e louvado seja o teu nome, porque o nosso coração foi submisso à tua vontade, e hoje nós encontramos aqui como o teu povo, um povo que tem um nome, que tem um sobrenome, e que muito em breve vai estar face a face contigo nas mansões celestiais. Mas por isso, ó Pai, que nessa noite, ao entrarmos aqui, ao estarmos aqui nesses momentos, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, e nós queremos dizer ao Senhor, obrigado por tudo. Nós não temos palavras para te agradecer, porque durante essa semana o Senhor enviou o Espírito Santo dos nossos lares, e o Senhor comissionou os anjos, nos alimentou, nos sustentou, o Senhor esteve do nosso lado, nos dando a proteção, e obrigado, Pai, porque hoje começa mais umas horas do sábado, e pela fé, pela confiança em Ti, nós estamos aqui para te agradecer. Nessa hora queremos colocar cada adorador diante do Teu altar, queremos colocar cada um diante da Tua presença. Eu não sei o que eles necessitam, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são as lutas que eles enfrentam, mas o Senhor sabe. Mas de maneira especial, Senhor, aqui na frente está a Tua serva aqui, a Marcela. Ela irá cantar um louvor ao Teu nome. Que o Senhor possa enviar os santos anjos e que o Espírito Santo possa usá-la ao cantar esse louvor, que ela possa tocar os nossos corações e nós possamos ouvir a Tua voz através dessa oração cantada. De maneira especial também, ó Pai, queremos pedir a unção do Teu Espírito sobre a vida do nosso irmão Gutierrez, Senhor, que mais uma vez o Senhor possa usá-lo, que mais uma vez o Senhor possa estar ao lado dele, todas as palavras que foram faladas aqui, que venham direto do Teu trono da misericórdia para os nossos corações essa noite, estar aqui atento, nossos corações estar aqui preparados para receber a Tua mensagem. Abençoe também a Sandra, Senhor, ela tem dedicado a vida a Ti, essa semana toda ela está na frente aqui desse projeto, o Senhor possa abençoá-la também. Mas clamamos pelo poder do Espírito Santo para ir na casa daqueles nossos ex-irmãos e trazê-los amanhã, para que eles possam renovar o pacto contigo. Por favor, Pai, aceita tudo que nós estamos aqui fazendo, que é por glória do Teu nome, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar o nosso coração nesta noite sabática. Você já desejou um feliz sábado aí para o seu amigo que está do lado do seu irmão? Já desejou um feliz sábado? Nós não podemos perder isso. Essa é a nossa saudação. Nós nos conhecemos assim, com um maravilhoso feliz sábado. É muito bom. Quando nós terminamos o culto do pôr do sol, nós estamos com um dos netinhos lá na nossa casa, terminou, ele já levantou, disse amém e correu para abraçar e dizer, feliz sábado, vovô, feliz sábado, vovó, 2 anos de idade, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de São João, capítulo 8, e nessa noite, nós vamos falar sobre resgate. Uma coisa me chama muito a atenção. Uma frase usada não sei por quem, mas eu vou repeti-la aqui, vocês já ouviram certamente. A igreja é o único exército que deixa para trás os seus feridos. Quantos já ouviram isso? A igreja
é o único exército que deixa para trás os seus feridos. Capítulo 8 do livro de São João, iniciando no verso 2. Todos acharam, amém? Feche seus olhos então. Mais uma vez oraremos. Ó Pai Santo, grandioso Deus, a Tua santa e poderosa palavra está aberta em nossas mãos. Nós necessitamos urgentemente que o Senhor fale ao nosso coração, porque nós não queremos mais ser as mesmas pessoas, não queremos mais, ó Deus, negligenciar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados do Teu povo nessa noite, e fale ao nosso coração, nos mostrando, acima de todas as coisas, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, neste particular, em nome do Senhor Jesus, amém. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Verso 6. Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram-se e retiraram-se um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? É um texto muito conhecido. Nós já ouvimos várias mensagens sobre esse tema. Mas nós precisamos extrair novas lições daqui. Uma coisa interessante neste texto é o verso 1 que propositalmente eu não li com os irmãos. Porque o verso 1 do capítulo 8 diz que: Mas Jesus foi para o monte. Obrigado, irmão. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Um pouquinho antes desse acontecimento, ou um dia anterior, os escribas e fariseus queriam pegar Jesus. Queriam uma motivação para pegar Jesus. E eles enviaram então alguns soldados para trazer Jesus. Eles enviaram os soldados para trazer Jesus, para Jesus ser interrogado. E os soldados voltaram sem Jesus. E disseram, o testemunho dos soldados para os escribas e fariseus que queriam aprisionar Jesus foi: ninguém nunca falou como esse homem. Como prendê-lo? E o que acho interessante, porque como foi falado aqui ontem, Jesus é o nosso exemplo, amém? Jesus é o nosso exemplo. E que eu achei interessante nesse texto é que
o próximo verso, o verso anterior, do capítulo 7, diz: então cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi para o monte. Um homem que falava como ninguém, um homem que abria a boca e falavam palavras tão maravilhosas que até mesmo os soldados, até mesmo os seus inimigos, apaixonavam-se por ele. Este homem, mesmo falando coisas extraordinárias, ele sentia a necessidade de ir para o monte. O que Jesus ia fazer no monte? Dormir? Ah, não, irmãos. Essa é a diferença. Enquanto os outros foram dormir na sua casa, Jesus foi para o monte orar, porque Jesus nunca estava satisfeito com a sua comunhão com o Pai. Vou repetir: Jesus jamais ficou satisfeito com a comunhão com o Pai. Ele sempre queria mais. E nós estamos aí vivendo uma vida, me perdoe a expressão, medíocre espiritual, porque estamos satisfeitos com a nossa comunhão com Deus. Primeiro ensino: nunca fique satisfeito com a sua experiência espiritual, jamais. Porque nós só ficaremos satisfeitos quando Jesus despontar nas nuvens dos céus, e aí sim vai ser terminada a obra em nós, amém? É isso que Paulo diz: aquele que começou a boa obra irá terminar, quando? No retorno glorioso de Jesus. Filipenses 1 verso 6. Se a obra só vai terminar quando Jesus voltar, por que eu estou de braços cruzados? Por que estamos de braços cruzados achando que está bom assim? Não, irmãos, Jesus é o nosso exemplo. E Jesus, no outro dia, ele desceu do monte, conhecemos a história, e aí eles novamente queriam pegar Jesus. Queriam pegar Jesus de alguma maneira. Mas aquele que está em comunhão com Deus, eis que guarda o que guarda Israel. Trouxeram uma mulher. E nos subtítulos das nossas Bíblias está escrito lá uma mulher adúltera. Eles não queriam saber muito da mulher. Não estava importando para a vida dela. Eles queriam pegar Jesus. O desejo deles era pegar Jesus. Porque Jesus veio pregar o amor, veio pregar a graça, a misericórdia. Imagina. Então eles pensaram assim: agora ele não tem saída. Nós vamos trazer essa mulher, e na lei ordena que ela seja apedrejada. E se ele disser para apedrejá-la, ele vai contra os princípios que ele tem pregado: amor, misericórdia e graça. Não é essa a pregação de Cristo? Amar os seus inimigos, não era essa a mensagem de Jesus? Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Mas se Jesus dissesse não apedreje, também, ele iria contra a ordem expressa de Deus através de Moisés. Pensaram eles assim: encurralamos o mestre. Mas Jesus estava preparado para quê? Para tudo, irmãos. Jesus estava preparado para tudo, por quê? Jesus tinha uma plena comunhão com o Pai e jamais se acomodava com a comunhão que tinha, sempre queria mais. Essa é a mensagem para nós, irmãos. Essa é a mensagem para nós. Durante esses dias, essas noites que nós estamos vindo aqui,
as mensagens não são abertamente para aqueles que estão afastados. Não. A mensagem deles é daqui a pouquinho, no culto divino. Durante esses 10 dias, durante esses 9 dias anteriores, a mensagem é para a igreja, preparar a igreja para receber o batismo do Espírito Santo. Preparar a igreja para receber esses que estão de fora. E uma coisa interessante, por quê? Porque ao levar a Jesus aquela mulher adúltera, os algozes dela não sabiam que estavam levando-a ao melhor lugar do mundo, oh glória! Eles não sabiam que estavam levando aquela mulher para o melhor lugar do mundo, aos pés de Cristo. Entenderam? Que coisa maravilhosa que Deus faz. Irmãos, essa mulher, certamente, ela estava decidida a mudar de vida. Ela sentia o desejo de uma mudança, porque senão ela não teria um encontro com Jesus, sim ou não? Seria uma outra mulher, uma outra prostituta. Mas essa não, ela queria uma mudança, ela queria voltar, ela queria mudar a sua vida. E aqueles que querem isso, irmãos, aqueles que querem mudar a sua vida, de uma maneira ou de outra, por qualquer circunstância, você vai cair aos pés de Jesus. Não importa as circunstâncias de que te levem como pecadora ou pecador, mas dai glória a Deus quando caíres aos pés de Jesus. Ela queria, essa mulher desejava isso, ela desejava esta bênção na vida dela, e ela teve um encontro maravilhoso com Cristo. Levado por quem? Levada por quem? Irmãos, às vezes nós nos preocupamos com as coisas que as pessoas fazem conosco, iramos, achamos que nos decepcionamos, mas espera lá, preste bem atenção. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas, quantas? Todas as coisas colaboram ou contribuem para o mal? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se te injuriarem, se te decepcionarem, fizerem qualquer coisa para você, louve ao Senhor, que é uma motivação para você cair aos pés de Cristo, cair aos pés de Deus. E só assim nós seremos salvos, só assim nós seremos libertos. E eu quero dizer uma coisa, a maioria das vezes, eu vou falar por mim, a maioria das vezes, as acusações, os problemas que nos sobrevêm, tem alguma lógica. Não é assim que nós temos que fazer? Ouvir tudo e reter o que é bom? Sim ou não? Mesmo as críticas dos injuriadores, ouve tudo, retende o que é bom e pensa assim: será que fulano de tal, ou a fulana de tal, não está certa em alguma coisa? Mas nós esbravejamos, criticamos e perdemos a bênção. Por quê? Essa mulher, se ela não fosse pega, se eles não quisessem pegar Jesus, e ela não fosse levada até Jesus, ela estaria perdida e não estava na história como a ex-prostituta.
alegre-se com o sofrimento. Porque Paulo diz assim: porque quando eu estou fraco, é que sou forte. Paulo tinha uma fraqueza, e nós cremos que o problema dele era um problema na visão. Gálatas fala isso. E ele disse assim: eu orei a Deus por 3 vezes, Senhor. E Jesus disse para ele assim: a minha graça te basta. Por quê? O meu poder, Jesus disse, preste bem atenção nisso, por favor. Jesus disse para Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na fortaleza, não é na grandeza, é na fraqueza. E a gente está querendo ser sempre forte, não ser abalado. Que isso, irmãos? É na fraqueza que nós caímos aos pés de Cristo. E aqueles que caem aos pés de Cristo, independente das circunstâncias, têm um encontro com Jesus, são sinceros, então são transformados. São transformados. E Jesus então o que faz? Jesus começa a escrever ali no chão. E acreditamos que Jesus estava escrevendo ali alguns pecados daqueles homens que estavam querendo que aquela mulher fosse apedrejada. Jesus escreveu: certamente, o pecado de todos aqueles homens. E quando então Jesus disse para eles: aqueles que estão sem pecado, atirem a primeira pedra. O relato bíblico nos informa que um a um foram deixando as suas pedras no chão e saindo. Por que eles fizeram isso? Por quê? Por que saíram um por um, sem apedrejar a mulher? Porque todos, sem exceção, estavam em pecado. Todos, sem exceção, estavam em pecado. Agora, Jesus continua o enredo. Olha para a mulher e pergunta: aonde estão os teus acusadores? E ela disse: todos foram embora, ninguém. E Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Quando Jesus disse que não condenava a mulher, Jesus não estava dizendo para ela que ela poderia continuar na sua vida de adúltera, de pecadora, de prostituta. Não, Jesus não falou isso. Quando Jesus disse que nem eu te condeno, Jesus queria dizer claramente, e isso, preste bem atenção no que você vai ouvir nessa noite. Se Jesus, sem pecado, não condena, e aqueles que estão em pecado é que acusam e condenam, eu vou dar uma orientação para vocês: não acuse ninguém não. Não acuse ninguém não, porque aqueles que acusam, estes é que estão em pecado. Perceberam? Jesus puro, Jesus sem pecado, disse: nem eu te condeno. Agora, os acusadores, aqueles que estavam em pecado, acusam. Então quero dizer uma coisa para vocês: aqueles que acusam
uns aos outros, é porque estão em pecado. Eu não falei porque são pecadores, que todos nós somos pecadores, mas revela o seu estado, revela a sua vida de pecado, porque aquele que não perdoa, é porque está em pecado. Então cuidado quando você quiser acusar ou falar mal de alguém. Sabe por quê? Porque você pode ser descoberto. Muito cuidado. Você pode ser descoberto. Porque os pecadores, aqueles que estão em pecado, são os algozes acusadores. E aqueles que estão buscando a vida em santidade, têm o perdão de Deus no seu coração. Perdão de Jesus. Por que eu quis falar isso aqui? Porque nós estamos num momento de receber aqui amanhã, ou daqui a pouquinho, né? Pessoas que já estiveram aqui conosco. Eu achei lindo aquele testemunho, porque aquela irmã disse assim: eu cheguei e pedi perdão à igreja, a igreja me pediu perdão. Olha que coisa linda. Eu cheguei e pedi perdão à igreja, e a igreja me pediu perdão. Será que a culpa das pessoas que saíram da igreja são só deles? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, e eu vou dizer que não. Neemias, capítulo 1. Aqui é a oração de Neemias. Quando Neemias soube da situação daqueles que ficaram em Jerusalém, e a situação da cidade, dos muros, Neemias então chorou e começou a orar. E na sua oração, no verso 8, olha o que Neemias diz, por favor. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos... fazer o quê? Espalharei pelas nações. Então o texto está dizendo aqui: se o povo fosse infiel, Deus espalharia todo o povo pelas nações. Pergunto: não é isso que tem acontecido na nossa igreja, sim ou não? Deus não está espalhando aí as pessoas pelas nações, sim ou não? Sim ou não? Sim! Então, quem que foi infiel? Só eles? Não, irmãos. Não, irmãos. Nós também. Porque nós temos um sentimento de acusação, um sentimento de grandeza, um sentimento de santarrão, que nos impede de ver as nossas falhas, nos impede de compreender que se nós tivéssemos tratado melhor como Jesus, como Deus, aquela pessoa naquele dia, talvez ele estaria aqui. Se eu não tivesse falado aquela palavra áspera com o meu irmão, mesmo ele querendo sair da igreja, talvez ele estaria aqui. Eu fico imaginando o que seria do rei Davi, se ele estivesse no nosso meio. Por nós, ele seria deposto, não seria perdoado pelo que ele fez. Sim ou não? Claro, é assim, somos assim. Mas há remédio, amém?
Há o remédio, há o remédio. Verso 9: mas se voltardes para mim, e obedecerdes aos meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados, ainda que aqueles que se afastaram estiverem em toda a região da terra, diz o Senhor, de lá eu os ajuntarei, e os trarei a este lugar que escolhi, para lhe fazer habitar o meu nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Estes momentos são para nós nos prepararmos para recebermos essas pessoas, esses amados que saíram. Mas nós precisamos deste exame de consciência. Se nós continuarmos da mesma maneira, poderão até vir, e eu creio, no número 32, tá? Pelo menos 32, que virão aqui na parte clara do dia, mas retornarão, não voltarão, virão para uma festa e depois nunca mais voltarão. E não falemos, por favor, que isto é porque eles estão transgredindo o sábado, porque trocaram de esposas. Não. A culpa é nossa também. E nós temos que pedir a Deus perdão por isso. Temos que pedir a Deus perdão. Jesus então chega para a mulher e diz: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Sabe, uma certa vez eu fui num acampamento com a igreja de Rosa da Penha. Eu e o irmão Odaí, que hoje é pastor. E neste acampamento, eu fiz um propósito com Deus, de consagração. E às madrugadas, nós estávamos lá clamando, um grupo grande, louvado seja Deus, clamando pela consagração, pelo perdão dos pecados e pelo batismo do Espírito Santo. Porque eu desejo ser semelhante a Jesus. Mas hoje alguém me mandou uma mensagem e eu disse para ela bem assim: eu careço dessa bênção. E ela disse para mim assim: eu vejo essas características no Senhor. E eu respondi para ela: misericórdia, porque eu preciso. Mas então, voltando lá no acampamento, foram 5 dias, 5 madrugadas maravilhosas, e eu pedi a Deus: Senhor, consagra a minha vida, consagra a minha vida, consagra a minha vida, Senhor, porque nós precisamos de buscar, pela graça de Jesus, ser semelhante ao Altíssimo. É isso que Ele quer. E aí terminou o acampamento. Na quarta-feira, eu já falei isso aqui, abri a farmácia lá, nós abrimos a farmácia, e me vieram 4 problemas para resolver. 2 de pessoas da igreja. Aí eu entrei no banheiro lá e comecei a orar e falei: Senhor, eu estava no acampamento, eu estava lá em cima, consagrando a minha vida, Senhor, buscando poder, e chego aqui só problema. Aí eu entendi que Jesus vivia envolto de problemas. Problemas. Jesus vivia envolvido com problemas que não eram deles, eram de outras pessoas. Então, às vezes nós não queremos nos relacionar com as pessoas, porque nós não queremos problema para a nossa vida.
E aqueles que querem buscar a consagração vão ter problema. Vão ter problema com o diabo. E vão ter problemas também que não são seus, de outras pessoas. Mas abrace isso. Por que eu estou falando isso? Porque certamente virão até nós muitas pessoas cheias de problemas, no final desses 10 dias de oração, querendo que, pela unção do Espírito Santo, nós os ajudemos a resolver os problemas. Quer ver? Isaías 61, a unção do Messias. Ali, na unção do Messias, fala pelo menos 7 características daqueles que recebem o poder do Espírito Santo. Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Perceberam? Consolar todos os tristes. É exatamente isso que Deus quer que nós façamos: consolar todos os que se achegam para nós. Quando as pessoas chegam perto de mim, eu oro: Senhor, tem misericórdia, porque eu preciso ser usado pelo Senhor para trazer uma solução para essa vida, Senhor. Ai, irmãos, muita luta, muita batalha, muita prova. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você não estiver com muita luta, muita batalha e muita prova, eu sugiro que você deve orar mais. Porque a Bíblia nos revela que Satanás está irado. Satanás está irado. E se você está com a vida tranquila, e alguns dizem assim, uma palavra, uma frase diabólica, né? Dizem bem assim: se melhorar, estraga. Se melhorar, estraga na sua vida, é porque você está caminhando para o inferno. Porque a vida daqueles que estão buscando esse processo de santificação é como essa mulher que estava buscando afastar-se do pecado, buscando viver uma vida sem pecado, buscando sair deste pecado, e ela foi presa, arrastada pelos cabelos. Mas como falamos, os seus algozes não sabiam que estavam levando ela para o melhor lugar do mundo. Marcela vai cantar novamente. Eu quero fazer um apelo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A igreja de Deus, irmãos, nós temos muito trabalho, muito trabalho. Há muitas almas a ser ganhas. Verdadeiramente a seara é grande e extensa, e os trabalhadores são poucos. E Deus quer te usar. Deus quer te usar como instrumento para levar as pessoas até Jesus. Não acusar as pessoas para que elas venham até Jesus, mas para levar as pessoas a Jesus, para encaminhar as pessoas a Jesus, para fazer com que essas pessoas que se afastaram, elas possam retornar aos braços do Pai. Tenham segurança de que verdadeiramente aqui é a sua casa. Tenham segurança de que verdadeiramente aqui é a casa do seu Pai. Elas podem retornar, como o filho pródigo entendeu: não, eu vou voltar à casa do meu pai. Mas para isso, nós, irmãos, precisamos ser diferentes daquele irmão do filho pródigo, desejosos em abraçá-los, desejosos em beijá-los, em amá-los, acima de todas as coisas, mesmo
eles estando em pecado. Porque quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Marcela vai cantar. O apelo de Deus essa noite. Não quero te chamar aqui à frente, mas eu vou pedir que do seu lugar você se levante, se assim você desejar, de ser usado por Deus, ser usado por Jesus, para a salvação destes que estão vindo, e também de tantos e tantos outros, que o Senhor está trazendo a esta igreja. Se é o seu desejo de ser usado por Deus, somente por Deus, levante do seu lugar e fale com Deus: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, pedir perdão àquelas pessoas que eu feri, porque eu quero a tua santa unção. Se é o seu desejo, por favor, não fique sentado. Levante do seu lugar. Eu sonhei que estava dentro da cidade santa, descendo depois do milênio, com os muros da cidade transparente. E enquanto a cidade descia, olhava além do muro, fora da cidade, eu começava a ver ali rostos de pessoas que eu conhecia. E eu falava assim: meu Deus, eles estão perdidos. Aí eu me lembrei dos meus irmãos, dos meus amigos, muitos rostos. E quando eu acordei, eu agradeci a Deus porque era apenas um sonho. Mas isso marcou a minha vida. Marcou. Porque eu não quero reconhecer nenhum rosto do lado de fora da cidade, quando a cidade santa estiver descendo. Será um trauma. Traumas para aqueles que forem reconhecidos e para aqueles que reconhecerem. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. Nos use, Senhor, para que a nossa família, para que os nossos amigos possam estar conosco dentro da cidade santa. Ó Pai, é verdade, Senhor, isso vai acontecer. Aqueles que pela tua misericórdia estiverem descendo dentro da cidade santa depois do milênio, poderão reconhecer muitos rostos de pessoas que estão do lado de fora, perdidos. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude a permitir que o Senhor faça uma reforma poderosa em nossa vida, Pai. Porque, Senhor, será muito triste. Já será muito triste, Senhor, ver pessoas do lado de fora que serão fulminadas pelo fogo que vem do Senhor. Pessoas desconhecidas. Imagine conhecidas. Nos ajude, Deus. Toque no nosso coração por misericórdia, para que nós nos levantemos com essa verdade. Levantemos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, para podermos ser vivificados pelo batismo do Espírito Santo, para proclamar essas grandes verdades, essa gloriosa verdade da volta de Jesus eminente e para os nossos dias. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Assim como
o Senhor usou de misericórdia para aquela mulher adúltera. Use de misericórdia para conosco. Queremos ouvir nessa noite a voz de Jesus dizendo: nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. Nos abraça, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós somos falhos, pecadores, miseráveis, fracos somos, Senhor. Mas nós queremos, a semelhança daquela mulher, nós desejamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Desejamos, ó Deus, cumprir os Teus propósitos em nós e por nós. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós permitimos ao Senhor para entre na nossa casa, entre na nossa vida, entre no nosso coração, faça a varredura que precisa, Senhor, quebre os laços do pecado, as maldições de família, o pecado escondido, o pecado acariciado, Senhor, os pecados que estão corroendo e corrompendo o nosso coração, seja expulso da nossa vida em nome do Senhor Jesus, porque há poder no nome do Senhor Jesus, há poder no sangue de Cristo, e nós cremos pela fé que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nos abraça, Senhor, e derrama sobre nós a Tua santa unção, para que possamos ser, em nome do Senhor Jesus, verdadeiras testemunhas de Cristo, principalmente para essa massa deste exército que está ferido aí fora, este exército que foi negligenciado por nós, não pelo Senhor, mas por nós, que eles possam sentir o Teu amor através de nós, possam sentir a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, através dos nossos atos, através das nossas ações, através das nossas palavras, para que eles desejem ardentemente retornar aos Teus braços. Nos dê a Tua paz, abençoe, para que amanhã a irmã possa vir e que possamos ter aqui um reencontro não com os nossos amigos, mas um reencontro com o Senhor dos amigos, com reencontro com o Senhor, e que eles possam ter também um reencontro com o Senhor. Nos leve para os nossos lares, na companhia dos anjos do Senhor. Proteja-nos, ó Deus, dessas barbáries que têm acontecido no nosso mundo e de maneira especial no nosso estado. Que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor, nesta noite e em todos os momentos da nossa vida, por Jesus. Amém.